Será? Será que é hoje? Muito boa noite, torcida palmeirense, que já está contando aí os segundos para soltar o grito de campeão da garganta. O título pode ser confirmado hoje no confronto contra o América Mineiro às 9h45 da noite. Claro, não exatamente às 9h45, a partir das 9h45. Caso fature o decacampeonato nesta quarta, será a terceira grande conquista do Palmeiras no Allianz Parque, estádio com apenas 4 anos de existência, mas com muita história já para contar. Veja com Fernando Gavini. Está chegando a hora. O Palmeiras pode ser campeão brasileiro nesta quarta-feira. Se isso acontecer, vai ser o terceiro título conquistado pelo Verdão dentro do Allianz Parque, que foi inaugurado em 2014. O primeiro foi a Copa do Brasil de 2015. Depois de perder para o Santos o primeiro jogo da decisão por 1-0, o Palmeiras abriu 2-0 no segundo jogo, com 2 gols de Dudu. Mas Ricardo Oliveira diminuiu no finalzinho e levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, Fernando Praz saiu de campo como herói. Além de ter defendido um pênalti, bateu o último que deu o título para o Verdão. Opa, não, porra! Tá gelado, não! O outro título conquistado dentro do Allianz Parque foi o Campeonato Brasileiro de 2016. O Palmeiras chegou à penúltima rodada com 6 pontos de vantagem sobre o Santos, que era o vice-líder. Bastava uma vitória sobre a Chapecoense para que a torcida pudesse comemorar o título, e veio com um gol marcado por Fabiano. Para repetir a festa das conquistas de 2015 e 2016, o Palmeiras não depende só dele. Precisa vencer o América Mineiro e torcer por tropeços de Flamengo e Internacional. O rubro-negro terá pela frente o Grêmio, enquanto o Colorado joga contra o Atlético Mineiro. Caso o Palmeiras vença, mas a combinação de resultados não aconteça, o Verdão será campeão se vencer o Vasco no domingo. Aí, o título será comemorado em São Januário, mas a festa vai terminar no Allianz Parque, contra o Vitória, porque a CBF já anunciou que só vai entregar a taça na última rodada. Bom, com a provável conquista desse Brasileirão, o Palmeiras vai se tornar decacampeão nacional. A polêmica é grande, já que esse número não só é possível, na verdade, graças aos títulos da Taça Brasil e do torneio Roberto Gomes de Pedrosa, vencidos na década de 60. Então a gente está vendo aí na tela, põe na tela, chileno, que o meia Ademir da Guia e o volante Dudu foram os ganhadores que mais venceram títulos nacionais pelo Verdão, 5 conquistas cada um. O primeiro caneco palmeirense foi da Taça Brasil, de 1960, depois veio o Robertão, de 1967, e novamente a Taça Brasil no mesmo ano. Em 1969, teve a conquista de outro Robertão e 3 anos depois, o primeiro brasileiro como conhecemos hoje em dia. Depois veio o bicampeonato em 1973 e outra dobradinha no biênio 93-94. Recentemente, em 2016, outro título brasileiro pelo Verdão. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Flávio Prado. A Taça Brasil e o Robertão eram a mesma coisa que o Brasileirão? Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Pergunta polêmica, né? Mas vamos ser justos à história, né? Não, o Campeonato Brasileiro ele começou em 1971. O Robertão, o Roberto Gomes Pedrosa, garoto torneio, foi o embrião do Campeonato Brasileiro, uma espécie de teste com mais clubes, maior, que aí deu origem ao Campeonato Brasileiro em 71. Então, o Campeonato Brasileiro mesmo começou em 71. Agora, Taça Brasil, até mesmo o Robertão, eles tinham um status de torneio nacional, até pela ausência do Campeonato Brasileiro. Então, eram os torneios, por exemplo, que permitiam ao campeão a participação na Libertadores. O Robertão não.
Na verdade, a Taça Brasil permitia ao campeão a participação na Libertadores da América. E aí, depois, alguns clubes começaram a reivindicar que a Taça Brasil fosse considerado um título nacional, um título brasileiro, e a CBF acabou oficializando isso a questão de 2 anos, se não me falha a memória. Né? 2 anos? 3 anos, talvez. É isso. Mas, enfim, mas não são a mesma coisa, tá? Só para esclarecer. Flávio Prato, concorda comigo? Boa noite. Isso aí é uma coisa ridícula, né? Isso aí, os clubes, eles estavam rebeldes com o campeonato, sabe aquela coisa do grupo dos 13, negócio de vender direito de televisão? E aí a CBF passou uma graxa e reconheceu. Taça Brasil era sensacional. Cruzeiro apareceu na Taça Brasil. Por exemplo, Bahia foi, né? Bahia foi campeão lá no primeiro, lá em 59. O Roberto Gomes Pedrosa mexia com todo mundo, ou seja, torneios muito importantes. E aí, em 1971, começou o Campeonato Brasileiro. Se começou em 71 o Campeonato Brasileiro, 60, aí teve um torneio gago, né? 67, 67. Campeão 2 vezes, é sensacional isso aí. É ridículo. O Palmeiras não precisa disso. O Palmeiras é muito grande, o Palmeiras é enorme, vai ganhar esse título. Aqui naquela história de 51, que era um título espetacular, não tinha nada a ver com o Mundial. Isso é tudo depois. Esse negócio que você quer refazer história, olha, é a mesma coisa que você chegar e falar, não foi o Cabral que descobriu o Brasil, tá? Ele estava lá, mas não é história, acabou. Eram todos os torneios importantes. O Campeonato Brasileiro começou em 71 com a conquista do Atlético do Tele Santana. Mas a Taça Brasil não era o Campeonato Brasileiro da época? Não, ela era a Taça Brasil. Taça Brasil. Mas Brasil não engloba? Não. Englobava. Eu não entendo. Eu acho que vocês resumem, por exemplo, Roma dominou o mundo antigo. Uhum. Mas claro que não foi o planeta todo. Então, Roma não dominou o mundo? Não, mas é diferente. Dominou aquele mundo. Aquele mundo. Aqui é uma questão de denominação. Se fosse Campeonato Brasileiro, já existiam os campeonatos nacionais por todo o mundo. O campeonato inglês tem mais de 100 anos, estou errado? Sim. Mais de 100 anos, quer dizer, era muito mais fácil falar assim, então esse é o nosso campeonato brasileiro. Não era. Não, assim, era uma taça disputada em sistema eliminatório. Então não é decacampeonato. Então, o Santos foi campeão o Santos foi campeão, acho que 4 jogos. Quando o Palmeiras ganhou, ele não comemorou o Campeonato Brasileiro. Ele comemorou o torneio São Paulo. E, na verdade, o mais importante naquela época era o Campeonato Regional. O Campeonato Paulista parava. Tanto que, quando o Corinthians ganhou em 77, parou a cidade. É verdade. Foi sensacional. O importante era o torneio regional. E tinha os outros e tal, que eles faziam. Isso aí. A nossa enquete do dia é simples, reta, direta. O Palmeiras vai ser campeão hoje? Sim ou não, Celso? Vence o América, mas será campeão no próximo final de semana. E aí, Flávio? Flamengo e Inter não vão tropeçar. O Palmeiras não será campeão hoje, mas será campeão e merecidamente. Está sobrando. Será campeão com o time em reserva. Então melhor que os outros que ele é. Bom, o Palmeiras vai ser campeão hoje, beleza? Entre no site gazetesportiva.com, eu quero saber a sua opinião, vote lá, você também pode participar do programa fazendo seus comentários. Aqui, ó, hashtag Gazeta Esportiva, tiraram a hashtag? Não, puseram a hashtag Gazeta Esportiva, tá? Vamos direto ao palco desse confronto entre Palmeiras e América, onde a nossa equipe está se preparando para fazer a melhor cobertura do jogo e, quem sabe, da conquista de mais um título brasileiro. Chamando aí agora o nosso repórter Fernando Gavini. Boa noite, Gavini. Boa noite, Celso, Flávio, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Falamos ao vivo aqui do Allianz Parque, onde a partir das 9h45 da noite, certamente o estádio estará completamente lotado, com a expectativa e a esperança do torcedor palmeirense de ver aqui dentro de seus domínios o Palmeiras conquistar o título de campeão brasileiro de 2018. Como vocês disseram, não depende só do Palmeiras, depende dos tropeços também de Flamengo e também do Internacional, mas o torcedor acredita e acha que é possível acontecer esse título na noite de hoje. E o jogo é contra o América Mineiro, que é exatamente o mesmo adversário contra quem o Filipão estreou no comecinho de agosto, quando acertou com o Palmeiras. De lá para cá, foram 19 partidas pelo Campeonato Brasileiro, com 13 vitórias, apenas 6 empates. O Filipão pegou o Palmeiras na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro, 8 pontos atrás do Flamengo, que era o líder, e hoje tem 5 pontos de vantagem sobre o Flamengo, podendo ser campeão aí, se não hoje, no final de semana, Palmeiras muito perto do título. Quer dizer, nesse período que o Filipão está no comando do Palmeiras, o Palmeiras fez 13 pontos a mais do que o Flamengo, algo realmente impressionante. Agora, o detalhe interessante é que o Filipão só tem na carreira um título de campeão brasileiro, que foi ganho em 1996 pelo Grêmio,
em cima da Portuguesa. Naquela época, não era ainda campeonato por pontos corridos, ou seja, o Filipão nunca foi campeão brasileiro por pontos corridos, tenta ser pela primeira vez. Vale lembrar também que quando o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado por pontos corridos, o Filipão começou a carreira internacional dele, né, em 2002, na seleção brasileira, depois foi para Portugal, depois para o Chelsea, foi para o Uzbequistão, enfim, ficou bastante tempo longe do futebol brasileiro, só teve a oportunidade de disputar os pontos corridos quando voltou para o Palmeiras depois da Copa de 2010 e depois no Grêmio depois da Copa de 2014. De qualquer maneira, o Filipão sempre foi famoso, conhecido e reconhecido pelo desempenho de seus times nos campeonatos de mata-mata. Por isso, vai ser o primeiro título dele dentro do Brasil nos pontos corridos. Isso chama bastante atenção, sem dúvida nenhuma. Agora o adversário, o América Mineiro, é o mesmo que o Filipão enfrentou lá na frente. Só que agora o América Mineiro tem muito interesse nesse jogo porque briga para escapar do rebaixamento. Na última rodada venceu o Santos e precisa vencer o Palmeiras de novo nessa quarta-feira para poder respirar. Vamos conferir o que disseram os jogadores do América no dia que antecedeu a partida contra o Verdão. A gente está encarando com muita tranquilidade, a gente sabe da responsabilidade, sabe da dificuldade que vai ser o jogo lá. Vai ser preparado todo um clima de festa aí pela torcida do Palmeiras, que eles esperam aí concretizar esse título nessa partida. Só que a gente está indo para lá para fazer um grande jogo também e quem sabe estragar essa festa. A gente sabe da importância da partida tanto para nós quanto para eles, mas temos responsabilidades a seguir também. A gente está na luta ainda pela essa permanência, então não tem por que a gente ir encarar com medo esse jogo. A gente tem que encarar com respeito, mas com muita dignidade e saber que a gente tem condições de vencer também lá. Ter tranquilidade, né? Nós jogadores ali dentro de campo, saber da nossa missão que é ir lá e tentar buscar o resultado, e sabendo que eles vão vir também para cima porque uma vitória dá o título para eles, né? Então ter tranquilidade e para a gente sair lá com um resultado positivo. O América Mineiro disposto a colocar água no chope da festa palmeirense. Será que é possível, Michele, que o América pode surpreender aqui no Allianz Parque? Será? Pode surpreender lá no Allianz Parque o América? Bom, já aprontou para cima do Santos, né? Ele deu o maior sufoco com o Santos, né? Ganhou do Santos no final de semana. Mas não é normal. Normal será o Palmeiras ganhar. Não tem uma sobra assim imensa, né? Mas eu acho que o normal é o Palmeiras ganhar o jogo. Nem que seja com algum sacrifício para ganhar. O problema é que os outros também, né? Embora os jogos deles sejam mais equilibrados. Flamengo e Grêmio é pesado, Inter e Atlético também é pesado, que aliás começa daqui a pouquinho, né? Sim. E se o Inter perder, o Palmeiras já 50% já andou. Em compensação, se ganhar, ele pode entrar já sem chance de ser campeão hoje. Porque poder pode. Vamos só pensar, vou dar 2 exemplos aqui. Palmeiras e Paraná. Quem imaginou que o Palmeiras ia tomar sufoco do Paraná? Está perdendo o jogo e empatar com um gol de pênalti? Ninguém. Eu me lembro no ano passado do Corinthians, aquela campanha fantástica, Corinthians sobrando, perdeu em casa do Atlético Goianiense e do Vitória. E era um time que estava sobrando, perdeu em casa 2 jogos assim, imperdíveis, podemos dizer assim. Quer dizer, poder pode, mas a diferença não é tão absurda assim, não. Pode acontecer, mas eu não acredito nisso. Para condições normais, Palmeiras vence. Porque a segunda pior defesa do campeonato é a do América. A segunda pior defesa do campeonato. Mas o Palmeiras sofreu contra a pior defesa do campeonato. E agora pega a segunda pior defesa do campeonato. Será que vai sofrer também? Eu acho que o América tem 20% de chance de complicar um pouco, na minha cabeça. Eu dou 15%. No Palmeiras, o Felipão tem um passado de glórias. Essa é a 3ª passagem dele pelo clube. E nas outras 2, sempre conquistou títulos. Já são 5 canecos pelo time alviverde. Olha, 2 Copas do Brasil, em 1998 e 2012. Um torneio Rio-São Paulo, em 2000. A Libertadores da América, de 1999. E a Copa Mercosul, de 1998. O detalhe é que todos esses títulos foram conquistados em competições com jogos eliminatórios, a especialidade do Felipão. O provável título brasileiro desse ano vai ser o primeiro do treinador no Campeonato Nacional por pontos corridos. Celso e Flávio, o Scolari se reinventou, agora ele é um especialista também nesse tipo de competição.
para quem achava que ele estava enferrujado, que depois daquele 7-1 era o final da carreira dele, é um retorno glorioso para o futebol brasileiro. Sem dúvida alguma, mas assim, temos que fazer algumas considerações. Né? Temos que fazer algumas considerações. O Felipão tem o mérito dele, principalmente na questão do vestiário. Ele ousou... olha só, o brasileiro não era uma prioridade do Felipão. Ele escalou o time chamado reserva no Brasileirão. O foco dele era Libertadores e Copa do Brasil. E aí você também não pode desconsiderar o fato de que o Palmeiras tem um baita elenco. Então o time reserva do Felipão tinha Lucas Lima, Gustavo Scarpa, Daverson. Quer dizer, então ele tinha material humano para isso. E a coisa foi fluindo. Agora, a especialidade, para mim, do Felipão, continua sendo o mata-mata, o jogo eliminatório. É o estilo dele. O Brasileirão foi uma circunstância que as coisas aconteceram, acertou a defesa. Existe também um Disney. O time reserva dele é melhor do que a maioria do que está brigando pelo título. Por exemplo, eu acho o reserva do Palmeiras melhor que Internacional, melhor que São Paulo. Não vou dizer que é melhor que o Flamengo, mas é melhor que a maioria dos times concorrentes. Não tem mérito, então, Felipão, Flávio Praia? Não tem mérito, não estou dizendo isso. Estou dizendo, acabei de falar principalmente na questão do vestiário, mas não tem a ver com reinvenção. Você perguntou se ele se reinventou. Mas ele reinventou o Palmeiras. São coisas distintas. E outra coisa, o Palmeiras com o Roger também não estava tão mal. O Felipão ganhou vários torneios mata-mata, inclusive um não mata-mata, mas tudo único que foi a Copa do Mundo, que foi um negócio sensacional. Mas ele ganhou um título brasileiro. A gente fala em ganhar um título brasileiro, ganhou com o Grêmio. Sim. Como se fosse uma coisa assim, né? Comum, né? É muito difícil você ganhar. Quantos técnicos grandes de alto nível jamais ganharam um campeonato brasileiro? Então é legal. O Felipão não apresentou nada novo taticamente, ele joga do mesmo jeito, bolas longas, cruzamento, cabeceio, que é o sistema que ele joga, já jogava em 2002, jogava em 2014 e continua jogando. O que quer dizer o seguinte, ele continua fazendo o trabalho dele com competência. Não houve nenhuma mudança, o Felipão trouxe novas ideias, não. Mas fica muito claro também que esse sistema de trabalho do Felipão, ele faz com que é suficiente para você ganhar com tranquilidade no Campeonato Brasileiro. Isso ficou muito claro. Mas é importante também ressaltar que o desempenho do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, pré-Felipão e pós-Felipão, é assustadoramente melhor após a chegada do Felipão. Pré-Felipão, apenas no Campeonato Brasileiro. Em 16 rodadas, tinha 7 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Vai checar isso, 54,1% de aproveitamento e era sexto colocado. Tá? Isso antes dele chegar. Depois que o Felipão chegou, em 19 rodadas, antes de 16 rodadas, agora 19 rodadas, 13 vitórias, eram 7, 6 empates, mais ou menos, e 0 derrotas, gente. 0 derrotas, 79% de aproveitamento, primeiro colocado. Agora, vê que coisa curiosa, né? O Isso Felipão no brasileiro? tem fama de ser mata-mata, né? O rei do mata-mata. Com o Roger, o Palmeiras ganhou todos os jogos fora de casa na Libertadores. Na Libertadores. E depois com o Felipão não conseguiu. Quer dizer, não existem verdades absolutas nesse aspecto. Tanto que o Roger, você citou o Brasileirão, 50 e poucos % de 54,1. 70% do outro. 79. Mas o Roger, quando foi demitido, ele tinha 74% de aproveitamento. 74% de aproveitamento. No geral, né? No geral. Ele terminou a Libertadores com um time de melhor campanha. Sem dúvida. Mas você tem que pensar por campanha, dúvida, o Campeonato Brasileiro... Sem pensar o trabalho, você avalia como sem dúvida, o trabalho do Felipão no Brasileiro foi muito legal. Trouxe o time e tal. Vamos ver, então, quais são as atrações da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro? Põe na tela. Olha a arte. Logo mais às 7h30 da noite, o Internacional recebe o Atlético Mineiro no Beira-Rio. Às 9h tem Santos e Botafogo na Vila Belmiro. 3 jogos acontecem às 9h45, Atlético Paranaense e Corinthians na Arena da Baixada, Flamengo e Grêmio no Maracanã e o Palmeiras encara o América no Allianz Parque. Amanhã, às 8h, tem Vasco e São Paulo em São Januário. 3 partidas vão encerrar a rodada, às 9h da noite, Chapecoense Sport na Arena Condá, Bahia e Fluminense na Fonte Nova e o Ceará recebe o já rebaixado Paraná no Castelão. Muito bem. Preciso só fazer uma correção. Então, eu falei 74%. Na verdade, o aproveitamento do Roger, quando foi demitido, do Palmeiras... É menor. Era de 68,1%. Sabia. Né? 27 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Que é uma bela média. Boa. Também. Se depender de Inter e Flamengo, o Palmeiras não será campeão hoje. As duas equipes brigam com o Verdão pelo título do Campeonato Brasileiro. Tem jogos aí duríssimos nesta quarta, mas a esperança move colorados e rubro-negros.
Apesar do título estar praticamente nas mãos do Palmeiras, os elencos de Flamengo e Inter seguem acreditando numa reviravolta nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. A começar por uma derrota hoje do Verdão pro América, não é não, Chico? O que você acha, Chicão? Eu acho que o América vai ganhar do Palmeiras. Já perdeu um título pro Corinthians lá. Eu não sei por que não pode perder do América. Na verdade, cara, a gente tem, como a gente vem falando aqui, a gente tem grandes jogos pela frente. E apesar de, sim, a gente pensar no título e ainda quer e sonha muito com ele, a gente sabe que não depende só de nós. Com certeza a gente vai até o final em busca do objetivo em busca do Palmeiras, e você sabe, se você não conseguir, você vai estar lá em cima, você consegue o segundo objetivo, que é a vaga direta para a Libertadores ano que vem. O rubro-negro carioca enfrenta justamente o maior rival do Inter nesta quarta-feira. A partida contra o Grêmio será no Maracanã. E mais uma vez, Dorival Júnior não vai poder repetir o time. O meia Lucas Paquetá cumpre suspensão automática por ter sido expulso na última rodada e não entra em campo hoje. Conquistamos agora um grande jogo, um grande resultado contra o Sport fora de casa, né, que pra gente foi, né, muito importante, enfim. E agora a gente tem um grande jogo, sim, contra o Grêmio, que não vai ser diferente. Precisamos estar extremamente preparados e estamos, né, para que a gente possa conquistar esse resultado que pra gente vai ser tão importante. Já o Colorado Gaúcho mede forças nesta quarta-feira com o Atlético Mineiro no Beira-Rio. O pensamento da equipe é vencer o jogo de hoje e também o confronto diante do Fluminense, que vem na sequência e acontece no mesmo Beira-Rio. A gente sabe que vão ser jogos difíceis e a gente tem os nossos objetivos e a gente precisa ter nossa concentração, o nosso foco, e ele vai ser passo a passo e vai ser no próximo adversário agora, que é o Atlético Mineiro. E agora a gente volta lá para o Allianz Parque, dessa vez conferindo como que está a movimentação da torcida na chegada ao estádio. Quem está lá é o nosso repórter Alexandre Silvestre. Boa noite, Alexandre Silvestre. Vamos cantar aí, pessoal! É pegada, é clima de final de campeonato, teremos 40 mil pessoas mais ou menos hoje no Allianz Parque. Eu falo da frente do estádio, olha aqui a fachada antiga do saudoso Palestra Itália, que hoje responde pelo nome de Allianz Parque. E a esquina aqui é a esquina mais verde, mais palmeirense do mundo. O pessoal tá animado. Ó o doido aqui, ó. Ixi, velho. Que é isso, velho? Vai virar os olhos agora. E ó, não tomou nada. Tá careta. Se o Palmeiras ganhar o jogo, esse aí, ó. Eu quero falar com aquele moleque. Ah, calma aí, não pega o microfone. De novo não. Microfone de novo não. Como é que você chama, meu garoto? Cauã. Eu não entendi nada, mas tudo bem. Quanto vai ser, Cauã? Quanto vai ser o jogo, Cauã? 2-0. Seu pai aqui se chama? Reginaldo. Vocês vieram de onde? Fortaleza. Vai ser o primeiro título brasileiro dele, hein? Sim, vai sim. Quer dizer, 2016 ele não veio pro campo? Não veio. Então tá bom. Primeira Quantos vez. vocês têm ao todo? 10. 10 mesmo? Ou seriam 5 virando pra 6? Calma aí, eu tenho outro amigo. Vem cá. Ah, não pode faltar, né? Não pode, nos braços do povo. Esse aqui me xingou de bambi. Você me xingou de bambi. Você me xingou. Mas de novo, cara. Vem cá. Eu quero falar com mais um amigo. Vem cá, meu. Você também veio de longe, né? Vim de Porto Velho, 3.300 quilômetros, representando o consulado do Palmeiras em Porto Velho. E você é torcedor, sócio-torcedor, Avante? Sou sócio Avante, como todo mundo lá da Porto Verde, nossa associação. E esse final de semana nós vamos receber o Paulo Nunes para jogar bola com a gente lá. Você paga um plano caro, né? E vem lá da Caixa Prego para ver jogo do Palmeiras quantas vezes por ano? Calma aí, pessoal. Amor pelo Palmeiras não tem limite. Nós somos fanáticos mesmo, somos consumidores. Obrigado. Tava faltando. Segurando! Toca daí, Michel. Obrigadão.
sempre aquele abraço carinhoso pro nosso mestre Chico Lang. Chico Lang, querido! É isso aí, sempre muito lembrado, eternamente Chico Lang. Bom, tá, a galera tá emocionada. E eu, o quê? Não, é que eles falam de viajar, o Chico Lang viagem, é isso. Viagem. E eu vi a placa lá de Deca campeão. Não, mas para a CBF é Deca campeão. Então gente, acabou. Se para a CBF é. Deca é nome também de vaso sanitário, né? Sim. Bom, e chegou a hora do Mesa Quadrada. A dupla Guilherme Camargo e Vini Rodrigues vai mostrar o estilo impecável de um importante jogador brasileiro, um gol incrivelmente perdido e também um desajeitado goleiro da seleção de Camarões. Estamos chegando com mais um Mesa Quadrada. E aí, Vini? Tranquilaço? Beleza, meu parceiro, você de casa, seja bem-vindo, bem-vinda ao Mesa Quadrada. É isso aí, a seleção brasileira venceu o seu amistoso ontem, mas foi um pouco apertado, né, mano? Seu amistoso, é o meu? Nosso amistoso. É o nosso. E o goleirão de Camarões roubou a cena, não só pelas defesas, muito boas, mas também por algumas coisas estranhas. Vamos ver se alguém entende esse lance, porque, ó, o Gabriel Jesus, pela cara dele, não entendeu. Pelo amor de Deus, o que o goleiro foi fazer no meio do caminho, Guilherme? O goleiro subiu! Socorro! Socorro! Falando na nossa seleção, que saudades do Daniel Alves, hein, cara? Joga muita bola e não jogou na Copa. Putz, fez falta na Copa, mas não só pelo futebol. Pelo extracampo dele, que é sensacional. Que o Daniel Alves sempre gostou de aparecer não é novidade, né, Vini? Aí, ó, botou a peruquinha. Dançou lá, ó, com aquela... Tirou a tampinha da garrafa, dando uma bicicleta e tomou, bicho! E agora ele quis mostrar todo o seu estilo. Não é do balde, não. Não, não. Esse aí. Vamos, pose. Esse cara é demais, né, velho? Eu queria ser o Daniel Alves. Da hora, né? Só o estilo aqui. Queria ter o dinheiro dele, na verdade. Vamos falar agora de Lesoto e Tanzânia, clássico do futebol mundial. Jogo válido pelas eliminatórias para a Copa das Nações Africanas, Guilherme. E agora você verá um dos lances mais bizarros do ano, com certeza, mano. Olha esse lance, quero ver se alguém entende. Confira comigo no replay, Celso Cardoso. A gente pode analisar o lance a partir do pressuposto que o jogador primeiro chuta o chão, depois perde o gol, a bola, veja, ela bate na trave e a furada, Silvio Luiz. Ele tentou chutar uma vez, tentou duas e na terceira passou no meio das pernas. E veja como ele chuta o chão, ó. A bola sobe e aí vem a furada do Corinthians. Minha Nossa Senhora! É isso aí, pessoal. Esse foi o Mesa Quadrada de hoje. Para mandar seu recado, hashtag Mesa Quadrada no Twitter. Ou @Mesa Quadrada Oficial no Instagram, Guilherme. É isso aí. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Cê é louco, filho. Cê é louco. Os dois de barbinha, cabelo, parece irmãos gêmeos já, né? Dancinha ridícula essa do final, né? Pô, quer dançar? Aprende. Assim, né? Fica lá. Igual você, né? Se você queria cantar, você aprendeu. Aprendeu. Canta bem. Faz tempo que não tá cantando. Bom, ontem a seleção brasileira fez contra Camarões o último jogo do ano. Olhando os números frios, o saldo foi bem positivo, 12 vitórias, um empate, só uma derrota, com 28 gols marcados, apenas 3 sofridos. O problema é que a única vez que o Brasil saiu derrotado de campo nessa temporada foi justamente quando não podia, naquele 2-0 para a Bélgica, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Bom, a última partida do Scratch aí, Canarinho, em 2018, até poderia ter sido melhor, mas deu para o gasto. Bom, o Tite está fazendo o trabalho dele. Não foi muito diferente lá da Copa do Mundo, né? Nos amistosos, o aproveitamento muito bom. A gente tem que considerar também que é um trabalho de renovação. Não dá para se iludir com a campanha, com um aproveitamento excelente, como também não dava antes da Copa do Mundo. Muita gente acreditou naqueles amistosos, nos números, e depois ficaram decepcionados na Copa do Mundo. Para mim não houve surpresa. O Brasil perdeu para o melhor time, que na época era a Bélgica. Agora, eu acho que o grande desafio do Tite, Flávio, não é só ser
se a gente pode dizer que é do Tite, né? Eu não sei se essa responsabilidade cabe só a ele. Não é só fazer um trabalho de renovação e transformar essa garotada que está chegando agora também num time competitivo, mas também resgatar a paixão do torcedor pela seleção brasileira. A seleção ela não inspira mais nenhum tipo de emoção, eu digo de forma coletiva. Só mesmo Copa do Mundo. E de resto, a seleção brasileira sempre foi motivo de muito orgulho, inclusive, do povo brasileiro. Olha, o Tite está fazendo um trabalho de mudança tática, ele está tirando o Paulinho, que é um jogador de entrada, agudo, né, que vem de trás, colocando o Arthur, que é mais para toque de bola. Aos poucos o Richarlison vai ganhando um lugar no time, que é um cara que vai para o lado do campo, né? O Gabriel fica mais fixo, então é normal que você tenha essa entrada. O Neymar voltou um pouco mais, vai ser um time que vai entrar tocando, pelo menos aparentemente, e aí você passa a ter um cara que sai e abre espaço para quem vem de trás, só que são os meias, né? O Coutinho, tem que melhorar a passada dos laterais. Ele está ajeitando o time taticamente, mas infelizmente ele poderia fazer uma coisa radical. Mas aqui ele precisa de resultado. Se ele não ganhar a Copa América, provavelmente ele cai. Então ele precisa fazer isso devagarzinho, colocando alguns jogadores que ele sabe que não vai aproveitar em 2022, mas se ele fizer uma mudança radical, nem ele vai para 2022. Então ele está fazendo uma coisa mais ou menos tranquila, um trabalho bom, competente. Perdeu a Copa, tudo que ele faz está errado. Antes, quando estava bem, tudo que ele fazia estava certo. Então é absolutamente normal. Tem que seguir o trabalho dele, fazer numa boa, tranquilo, e fazer o melhor que ele pode, e ele pode. Aliás, ele é o único treinador de verdade que nós temos no Brasil. Se ele sair, não tem outro. Pois é. E aí é como a gente não aprende, né? A Alemanha fez um trabalho de renovação com o Joachim Löw, né? Chegou, só para concluir o raciocínio, terminou uma Copa em terceiro, ganhou uma outra Copa e agora terminou na primeira fase e foi rebaixado na Copa das Nações. Ainda assim, o trabalho dele é considerado positivo. Se ele fosse brasileiro, já estava na rua há muito tempo. E ontem também tivemos o encerramento da fase de grupos da Liga das Nações e um amistoso que pode dar muita dor de cabeça para o pessoal do Paris Saint-Germain. Nós estamos de volta, você viu aí no break, né? Destacando a 15ª edição do Troféu Mesa Redonda, tá chegando. A votação para a escolha dos melhores do campeonato já foi encerrada. É você aí de casa que está acompanhando, ajudou a selecionar os 11 melhores dessa edição. Agora uma comissão de jornalistas já escolheu aí os vencedores e nós estamos na expectativa, contando aí os dias, as horas para receber todos esses craques, os grandes vencedores aqui no nosso teatro da Fundação Casper Libero. Então, anote aí, o Troféu Mesa Redonda vai ao ar no próximo dia 9 de dezembro, às 9h30 da noite. Sempre lembrando de agradecer a nossa querida Lux Color, que está com a gente no Troféu Mesa Redonda deste ano, fazendo uma festa incrível para você. Beijão para todo mundo lá da Lux Color. E ó, essa música dá até uma emoção, né? Ó. Legal, Flávio? Muito. Demais. E não é só a torcida palmeirense que vai ficar de olho no Troféu Mesa Redonda e no placar do jogo entre Flamengo e Grêmio no Maracanã. Os São Paulinos também estão muito interessados nesse confronto, enquanto o Palmeiras precisa de uma vitória gremista para ter chance de faturar o título brasileiro ainda hoje. O São Paulo torce por um tropeço do tricolor gaúcho para voltar ao G4. Mas não basta secar o rival, não. O time comandado por André Jardine tem que fazer a parte dele amanhã contra o Vasco em São Januário. É isso sim, Michele. A delegação do São Paulo já está no Rio de Janeiro. Amanhã tem Vasco da Gama em São Januário, sequência do Campeonato Brasileiro. É jogo com clima de decisão. O São Paulo brigando por vaga no G4 e o Vasco tentando se afastar definitivamente da zona de rebaixamento. Por falar em Vasco da Gama, aqui no São Paulo existe um jogador que conhece muito do que é jogar em São Januário, muito do que é o Vasco da Gama e muito do que são os bastidores da equipe vascaína. O meio atacante Nenê Trellis, que concedeu entrevista exclusiva hoje à nossa equipe, falou da importância de contar no elenco com um jogador que sabe os segredos do adversário. Logicamente que sempre ter um jogador que conheça o adversário é uma coisa boa. Então sempre é bom ter Nenê num campo com nós, porque ajuda muito dentro e fora do campo. E mais amanhã, que vai ser um jogo muito importante para a gente, vai ser importante contar com a qualidade de ideia e a liderança que ele tem.
Apenas complementando, Michele, o treinamento dessa manhã foi fechado para a imprensa. O que se sabe é que o Bruno Alves está suspenso e há uma grande possibilidade de Rodrigo Caio começar como titular na zaga São Paulina. Outra notícia não boa para o André Jardine, técnico do São Paulo, é de que Diego Souza, com problemas no joelho direito, não participou da atividade e não viajou com a delegação para o Rio. Portanto, está fora desse compromisso. Sendo assim, o Trellis, que conversou conosco há pouco, é a grande novidade ao lado do Rodrigo Caio. Rodrigo Caio aparecendo na zaga e o Trellis aparecendo no ataque tricolor. O provável São Paulo para a partida de amanhã com Gian no gol, Bruno Pérez, Arboleda, Rodrigo Caio e Reinaldo no meio-campo, Jusilei, Hudson e Shailon, no ataque Nenê, Trellis e Everton. Vale lembrar que o São Paulo tem mais 3 jogos no Campeonato Brasileiro. Amanhã, Vasco da Gama jogando no Rio de Janeiro. Na segunda-feira da próxima semana, enfrenta o Sport no Morumbi e encerra a sua participação no Campeonato Nacional contra a Chapecoense na última rodada em Santa Catarina. Vamos falar do Corinthians. Sem vencer uma partida fora de casa no Brasileirão há 115 dias, o Timão tenta acabar com esse incômodo daqui a pouquinho na Arena da Baixada, diante do Atlético Paranaense. Mas, mesmo que vença o Furacão, esse campeonato ainda será o que registrou a pior marca do clube como visitante na história do Brasileiro, por pontos corridos. O jogo de hoje deve ser a primeira oportunidade para Jair Ventura repetir a escalação do time inicial do Corinthians por 2 partidas consecutivas. Ainda há dúvida na lateral esquerda se Carlos Augusto, que estava com a seleção sub-20, será titular ou não. Fato é que o volante Thiaguinho tem ganhado confiança e, no momento, está à frente dos concorrentes por uma posição. Bom, é um privilégio, né? Você está sendo escolhido assim no meio de tantos jogadores bons como Arauz, Douglas. E só tenho a agradecer a Deus e trabalhar forte, porque eles são bons jogadores e, assim como eu, eles podem também estar terminando o campeonato. O meio-campista Thiaguinho, de 21 anos, tem muita intimidade com o Corinthians. Eu vou explicar os fatos. Primeiro, ele é corintiano assumido desde que era criança. Segundo, nasceu e foi criado no bairro de Guaianazes, aqui na zona leste de São Paulo, próximo ao CT do Corinthians e também ao estádio de Itaquera. E para fechar esse top 3 de fatos corintianos da vida do Thiaguinho, o seu maior ídolo brilhou muito por aqui. Trata-se de Paulinho, ídolo não apenas do Thiaguinho, mas de toda a nação corintiana. Idolatrias à parte, uma semelhança. Ambos chegaram ao Timão vindos de equipes de menor expressão. Paulinho veio do Bragantino e Thiaguinho do Nacional de São Paulo. A maior semelhança é do time pequeno, que ele veio do nada, que eu disse, foi do time pequeno que quase ninguém conhecia e surgiu no Corinthians como um grande ídolo. Meu foco é ser igual ele, é trabalhar no Corinthians, crescer no Corinthians, ser alguém no Corinthians para chegar na seleção brasileira, Europa. E é assim que eu me vejo nele. Com Thiaguinho e sem Romero, que estava na seleção paraguaia, Jair Ventura deve escalar o Corinthians com Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar ou Carlos Augusto, Ralf e Thiaguinho, Matheus Vital, Jadson e Pedrinho. E no ataque, Danilo. Salve o Corinthians! Bom, seguinte, falei agora há pouco com o Carille, aqui ó, tá aqui até o telefoninho e tal. Tá um zum aí que o Corinthians ele poderia voltar pro Corinthians, vocês ouviram isso, né? Vai subir matéria agora no site gazetesportiva.com. Pois é, então é o seguinte, eu falei com ele, Carille, tá voltando? Ele falou assim, ninguém falou comigo, mas os meus empresários estão em Londres. Eu não seguro nenhum tipo de negociação. Eu pedi para ouvir todas as propostas. Isso. Estou muito bem aqui no Almeida, há uma multa a ser paga, mas eu não descarto nada. O Andrés não esteve em Londres? Esteve. Pois é. Não sei se ele encontrou com os empresários do Carille, mas eles estão lá. Então, ele não descarta voltar, ele está bem a uma multa. Se o time pagar a multa e fizer uma proposta legal, ele não descarta retornar ao Brasil. Exatamente. E o nosso repórter do site conversou com ele também e foi exatamente isso. Ele pode voltar para o Corinthians em 2019. Ele falou assim, qualquer equipe que fizer proposta, ele aceita. Pagando ele conversa, ele é um profissional, né? Agora, se a Corinthians tem bala para pagar essa multa, aí vai precisar de um patrocinador, né? Bom, voltamos a falar do Palmeiras, aqui no Gazeta Esportiva.
dessa arma nem tão secreta da equipe de Felipão, hein? Allianz Parque. Em 4 anos, como a gente já falou, de estádio, o Verdão já jogou na nova arena 123 partidas e venceu 80 delas, empatou 22 vezes, perdeu apenas 21. Já marcou 228 gols, sofreu 100, foram 2 títulos conquistados nesse gramado, que está meio judiado, né? A Copa do Brasil de 2012 e o Brasileiro de 2016. A gente vê aí na arte também que o Dudu foi quem mais jogou no Allianz Parque, somando 97 partidas. Meninos, a casa do Palmeiras faz toda a diferença? Faz, né? Faz, além de ser uma casa linda, ainda é um lugar onde você sabe tudo. Todo time tem mais vantagem de jogar em casa, né, Celso? Não, normal, tem. Né? É que assim, o Allianz nunca foi assim, na verdade, digamos, tão decisivo para o Palmeiras. Se a gente observar, o Palmeiras ganhou 2 títulos, é verdade, mas perdeu um para o Corinthians, né? Foi eliminado em alguns torneios. O Corinthians teve mais dificuldade na casa dele, em decisões, é verdade. Teve normal. Também, foi eliminado várias vezes. Mas faz diferença, faz. Se o retrospecto é muito positivo. Não, a média é muito ótimo. Né? Vamos fazer contato, último contato imediato, direto de 3º grau com a nossa equipe lá no Allianz Parque. Fala, Gavini! Tá certo, Michele. Voltando daqui para falar sobre as possíveis escalações, como jogarão Palmeiras e América Mineiro aqui no Allianz Parque. É verdade que o Palmeiras não dá muito para a gente ter certeza absoluta da escalação, já que todos os treinos dessa semana foram fechados, apenas uns minutinhos de aquecimento foram permitidos de serem acompanhados pela imprensa e nem entrevista coletiva nós tivemos. Normalmente tem pelo menos uma coletiva com algum jogador na véspera do jogo, então pouquíssimas pistas a gente pôde ter a respeito do time que vai enfrentar o América Mineiro hoje. O que se sabe é que o Gustavo Scarpa está suspenso, mas por outro lado o Luan, zagueiro que cumpriu suspensão automática contra o Paraná, volta ao time do Verdão. Vamos ver o provável Palmeiras para enfrentar o América Mineiro aqui no Allianz Parque. O Palmeiras deve entrar em campo hoje contra o América com Everton no gol, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Vitor Luiz ou Diogo Barbosa, Bruno Henrique, Thiago Santos ou Felipe Melo e Moisés, William, Dudu e Bora. O técnico é Luiz Felipe Scolari. E o América Mineiro vem com uma novidade para essa partida, o volante Leandro Donizete, que não jogou o último jogo contra o Santos, porque ele pertence ao Santos e está emprestado ao América Mineiro. Por força de contrato ele não pôde jogar, mas retorna ao time do América Mineiro, que vai tentar surpreender o Palmeiras aqui no Allianz Parque. Vamos à provável escalação do América para enfrentar o Verdão. O provável América Mineiro que pega o Palmeiras hoje terá João Ricardo, Norberto, Messias, Matheus Ferraz e Carlinhos, Leandro Donizete, Christian e Juninho, Ademir ou Mateuzinho, o ex-palmeirense Luan e Rafael Moura. O técnico é Givanildo Oliveira. Este é o América que vai tentar surpreender o Palmeiras que chega para tentar o título de campeão brasileiro nesta noite, claro, dependendo dos resultados de Flamengo e Inter. Daqui a pouquinho, esse estádio, como vocês disseram, lindo do Palmeiras, vai estar lotadinho, com muita esperança do torcedor do Palmeiras de ser campeão ainda nessa noite de quarta-feira. Michele. Valeu, Fernando Gavini. Amanhã reportagem completa aqui no Gazeta Esportiva. Se você quiser rever, se você perdeu alguma matéria, algum comentário do programa, quer participar, veja, se conecte aí com as nossas redes sociais. Põe na tela, Chile. Olha só. Facebook é /Gazeta Esportiva. O nosso Twitter e o nosso Instagram, eu amo o nosso Instagram, é @Gazeta Esportiva, e tem o nosso canal do YouTube também, que tem vários vídeos, resumo do programa na íntegra, youtube.com/Gazeta Esportiva, ok? E o comentário da galera, hoje tem programa Show de Bola, ao vivo, um pouquinho mais cedo lá no site gazetesportiva.com. Vou participar, hein? Vai? Vou. Show! O Luxemburgo também está participando hoje do programa, 8h05 da noite, com Osmar Garrafa, Alexandre Silvestre, mostrando tudo do pré-jogo do Palmeiras e do América, pré e pós-jogo, tudo, cobertura completa. Você pode assistir, é só acessar gazetesportiva.com ou direto ao nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva, 8h05 da noite. O programa vai ser show demais. Imperdível. Né, toda a cobertura do jogo durante o show de bola no site, gazetesportiva.com, e amanhã no Gazeta Esportiva também todos os detalhes do que pode ser a noite de festa da torcida do Palmeiras comemorando. E vai ter bomba, hein? Vai ter foguetório, hein?
Porque os caras guardaram do Paulista, da Copa do Brasil, da Libertadores, vão soltar tudo hoje, pô. Não é legal? É hoje o dia de extravasar. Ou não, ou guarda tudo pra domingo, Vai ser né? legal. Tadinho do meu cachorro. Ele fica, ó... Nossa, ainda bem que eu não tenho mais cachorro. Por causa disso, mas logo eu quero ter um cachorro de novo. Vamos ver como que foi a participação de vocês através da hashtag Gazeta Esportiva. Põe na tela. Hoje quem que é o nosso diretor que está aí? É o Carioca? Hashtag Gazeta Esportiva, o Jovair. Hoje o Palmeiras será decacampeão. Saudações a Chico Lang. Chico Lang! Bueno! O Flávio Prado tem toda a razão. A CBF quer reescrever a história para agradar os clubes e assim eles não se rebelarem contra a mesma. Ridículo, a história de cada clube é muito maior do que isso. Opa! O Fábio... Fábio, eu lembro de você, porque seu sobrenome é impronunciável. O Palmeiras será hexacampeão do Campeonato Brasileiro e não deca. Espero que a mídia respeite a história esportiva. Beleza, Fábio? E o Evaldão, nosso companheiro aqui, o cheirinho verde no Rio, mais uma vez já era. Agora no Brasil o perfume é verde. Palmeiras decacampeão. Ei, meu Deus. Alex, Palmeiras decacampeão? Como assim? Consideram títulos que nem eram Campeonato Brasileiro? Além disso, que eu saiba, você só é bi, tri, tetra e assim por diante se for campeão seguidamente. Tá certo, é isso aí. O bom de tudo, gente, é a polêmica, que ninguém se entende aqui nesse programa. Sim, lógico. É isso aí. No começo a gente perguntou aí na nossa enquete se o Palmeiras vai ser campeão hoje e deu o quê? Sim, vai ser campeão, 57% dos votos. Olha, a gente encerra o Gazeta Esportiva homenageando o João Ricardo, fundador e violonista da banda Secos e Molhados, que hoje completa 69 aninhos. Conhece? Conheço. Então, tá bom. Beijo, Flávio. Até beijo, daqui a pouco Celso. no Jornal da Gazeta. Até mais. Até amanhã. Tchau, gente. Vai, Palmeiras!